Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, mais um podcast a respeito de advocacia empresarial, um pouco também sobre a história do nosso convidado, uma pessoa muito importante que também é um parceiro, né, em relação a algumas demandas na área da advocacia. Hoje a gente conta com a presença do Dr. Arley Brissac, especialista em gestão e auditoria em saúde e direito civil pela PUC Minas e atuação na advocacia empresarial. Dr. Arley, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Olá, João. Satisfação estar aqui nesse podcast que vem crescendo cada vez mais e me sinto lisonjeado em poder compartilhar um pouco da minha história e poder também contribuir com os colegas advogados e os empresários aqui do Maranhão. Perfeito. Também aproveito para dizer que a gente está muito bem acompanhado pelo Dr. Gustavo, um dos meus sócios, né, Gustavo? Faltou apenas o Rafael aqui hoje, Dr. Rafael, com atuação também em direito empresarial, mas sobretudo advocacia no âmbito digital, certo? Hoje, pessoal, o nosso objetivo, né, Dr. Arley, é basicamente explorar um pouco sobre a sua história, que é um advogado que já tem aí mais de 10 anos de experiência, né? Já passou por muita coisa que eventualmente a jovem advocacia não passou. Eu acredito muito que a advocacia de hoje ela é muito diferente da advocacia que é de 10 anos atrás, né? Para quem está começando hoje, o início é diferente daquele período anterior. E aí, para começar, eu queria justamente fazer essa dicotomia, para a gente fugir um pouco das perguntas comuns, né? E talvez de um bate-papo, para realmente ser um bate-papo. O que você identifica ali quando você começou, certo? Lá na advocacia. O advogado está começando hoje. Quais percalços que você começou antes, que hoje eventualmente não tem esses percalços, ou que melhorou, que piorou? Como é que foi a sua advocacia ali no início? Bom, João, eu vejo que o futuro ele repete o passado. Então, a nova advocacia de hoje, ela não é diferente da minha jovem advocacia à época. O que se mudou foi apenas o formato. Porém, os princípios continuam os mesmos. Então, o principal percalço para o jovem advogado, principalmente aqueles que não vêm de uma família jurídica, de fato é se consolidar no mercado, é de fato se fazer conhecer perante o público, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica. E hoje eu enxergo dessa forma. Porém, no meu tempo era mais difícil. A gente tinha que se deslocar até o local. Eu, naquela época, não tinha carro. Então, por vezes, eu ia de táxi, não se tinha Uber. Às vezes, eu ia de carona com algum colega advogado. Então, isso também não foi desculpa para eu ficar desestimulado. Ao contrário, isso servia como combustível para eu continuar buscar os meus sonhos. E hoje, ao contrário, está muito mais fácil. Hoje a gente vê várias modalidades, várias ferramentas que possibilitam o jovem advogado a se vender, a ser visto, que são as plataformas digitais. Hoje o jovem advogado não precisa ter um escritório físico. Hoje o jovem advogado ele não precisa necessariamente se deslocar até o fórum. Então, se ele tiver uma internet e um notebook, um computador, ele já conhece, ele já consegue se lançar para o mercado através das plataformas digitais. Então, hoje, o jovem advogado ele tem muito mais facilidade. Sim. Hoje existem as inteligências artificiais para poder otimizar os nossos trabalhos. Então, diferente do que era no meu tempo, hoje as condições estão muito mais favoráveis à jovem advocacia. Basta que esses jovens realmente entendam como é que funciona esse mecanismo para poder iniciar sua carreira. Entendi. E isso é até um pouco contraintuitivo o que a massa prega, né? Em relação ao fato de que a gente tem muitos advogados e é uma consequência, eventualmente, de mais concorrência, né? Mas, por outro lado, a gente tem a possibilidade de ter ferramentas que anteriormente a gente não tinha. Não precisa hoje necessariamente ter um nome na advocacia para você iniciar. Eu acho que o nosso escritório, né, Gustavo, ele é símbolo disso, né? A gente utiliza muito essas ferramentas e é o nosso principal norteador. E exatamente como ele estava falando, ainda mais vindo de uma família sem já apadrinhamento jurídico, a gente realmente precisa continuar indo atrás, assim como o senhor foi com relação a pegar táxi, realmente dar um jeito, precisava dar um jeito.
Hoje, apesar de ser mais fácil no âmbito geral, é mais fácil também para todo mundo, né? Então a gente acaba precisando ter um mecanismo ou outro ali de destaque, porque senão vai ficar todo mundo no mesmo nível. E então, agora eu lhe pergunto, se fosse para dar um conselho para essa jovem advocacia dentro desse âmbito de destaque no digital, qual que seria? Desafie-se e escolha um nicho de atuação, não tenha medo, encare os desafios, porque sem esses ingredientes, realmente não tem como a pessoa saber o seu potencial. E eu falo isso tanto para o advogado que quer empreender, tanto para o advogado que prefere um âmbito mais corporativo, se vincular a um escritório, crescer dentro do escritório, iniciar-se como associado, depois sócio, desenvolver uma área de especialização dentro de um escritório. Isso também é muito bom. Às vezes o advogado, o jovem advogado, ele se prende nesse bloqueio onde ele deve pensar: eu não consigo falar no telefone, não consigo ter rede social. Tudo bem. Então, vincule-se a um escritório, dê o seu melhor dentro do escritório e seja um especialista dentro daquele escritório. Sim. Porque ele vai crescer, o escritório também. Então, quanto mais soluções o jovem advogado trouxer, seja para quem quer empreender através do seu próprio escritório de advocacia, ou a pessoa quer seguir a carreira no mundo corporativo, dentro de um escritório de advocacia, não falta oportunidade. Falta realmente coragem para apresentar soluções para esses âmbitos, esses dois casos que eu acabo de falar. Então, o resto é desculpa. Sim. Porque problemas o Brasil está cheio. Então, mais outra dica que eu falo para a jovem advocacia. Seja um resolvedor de problemas. Perfeito. Intraempreender, né? Não só empreender. Dentro de um escritório você consegue alçar bons voos, né? Crescer junto com o escritório e ter ali, fazer sua vida ali dentro. Mas falando disso, doutor Brissac, trazendo para sua trajetória mesmo, né? Como é que foi ali o início? Qual área você optou? Você realmente quis ser advogado desde sempre? Foi um acaso do destino? Como é que foi ali no início? Quando eu comecei a faculdade de Direito, por estimulação do meu pai, sim, ele me fundamentou dizendo que o direito era um curso bom porque dava muitas oportunidades de concurso público. E essa é a tradicional. Né? De todo estudante de direito. Sim. E eu tinha isso na minha cabeça até o 5º período de direito. Até que um dia, um meu amigo estava sentado do meu lado na sala, ele falou: Arley, por que tu não segue a carreira de advogado? Você tem um perfil de advogado. Aí eu olhei para ele, aquilo ali tocou meu coração. E quando eu escutei aquilo, parece que foi uma chave virada. Estava na sala de aula, quando ele falou isso, eu olhei para ele e falei assim: é verdade, eu vou ser advogado. E desde então, desde o 5º período de direito, eu mudei a minha chave e resolvi realmente empreender. Eu decidi ser advogado. Certo. No começo do curso eu queria ser promotor de justiça, porque pelo próprio nome eu queria realmente ser aquela pessoa que buscasse realmente mudar o cenário que o país, que a gente sabe, não mudou nada de alguns anos atrás para cá. Certeza. Então, o papel do Ministério Público eu entendo ser um papel muito, muito importante para a sociedade, mas desde que seja feita de uma forma correta. Sim. Então, mas depois que eu descobri a advocacia, o simples fato de poder buscar o direito daquela pessoa, daquela empresa, de estruturar um modelo de negócio onde aquela empresa vai garantir empregos, vai garantir o pagamento de impostos, vai ter uma saúde, vai cumprir o seu papel social dentro do país, porque as empresas, ela é muito importante, são as empresas que sustentam esse país. Sim. São as empresas que sustentam o Estado, o judiciário, o legislativo e o executivo.
Então a gente precisa ter um modelo de negócio bem estruturado para cumprir esse propósito. Então foi daí que começou esse meu anseio de advogar, e aqui estou, graças a Deus. Quinto período, né? No quinto período de direito. Cedo até para a maioria dos advogados que optam, né, pela advocacia. Eles costumam, verdade, no finalzinho do curso. É verdade, é verdade. Eu até modelei alguns escritórios na época, né? O Nelson Williams foi um escritório que, quando eu fazia o quinto período, estava começando a ganhar essa exponencialidade que eles são hoje, e isso me inspirou. Tanto é que, logo que eu decidi ser advogado, eu também decidi que eu iria ter minha própria banca. E graças ao nosso bom Deus, vem nos abençoando. Não é fácil, mas é uma questão de decisão. Sim, começou com o escritório próprio ou chegou a advogar para outro escritório? Eu comecei com o escritório próprio. Eu falo que, por incrível que pareça, é contraditório. No meu mundo acadêmico, eu só estagiei em órgão público. Estagiei na Procuradoria-Geral do Estado, estagiei no Ministério Público, estagiei no Judiciário também, mas eu não tive a oportunidade de estagiar no escritório de advocacia. Sim. Então não deu para eu modelar um escritório. Com isso, eu ganhei uma outra coisa, que foi a liberdade de modelar o meu próprio escritório. Então eu via os outros de forma externa, mas o modelo de negócio, a estrutura de organização, os princípios e propósitos, eu pude realmente criar os meus dentro da minha própria banca. Então isso é um ponto positivo, que eu achava que era negativo, mas hoje eu vejo que foi bom. Certo. E o que era de diferente que eventualmente você notava que tinha nos escritórios e você resolveu implementar no seu escritório à época? Boa pergunta. Quando eu comecei a advogar como correspondente jurídico, que é um nicho muito importante para a jovem advocacia. Porque o correspondente jurídico, ele vai ter acesso a algo, é como se fosse um fast food processual. Esse termo eu tô falando agora para vocês. Sim. Bem Porque o advogado correspondente, ele já pega tudo pronto. Então ele tem condição ali de ter acesso a uma petição inicial, a uma contestação. Ele vai ter a experiência de começar a fazer audiências, vai ter relacionamento com juízes, servidores, desembargadores e ministros, porque existe correspondência de todas as áreas. Por muitas das vezes, tem um advogado de São Paulo que contrata o advogado aqui do Maranhão para fazer uma sustentação oral no TJ. Sim. Então são processos estratégicos. E com isso o advogado vai ganhando bagagem. E quando eu comecei a advogar, eu sim comecei a trabalhar como correspondente jurídico. Eu via que as petições ali elaboradas pelos escritórios que representavam as empresas, eu falei, eu consigo fazer um negócio desse aqui. Essa defesa não é muito diferente da que eu faço. E isso me despertou um interesse de advogar para empresas. Então, no começo da advocacia, eu trabalhei para CPF, Certo. mas aí, quando eu comecei a ter o contato com as empresas, conversar com empresários, com empreendedores, aí eu realmente resolvi virar a chave e focar para a CNPJ. Então, o que me chamou a atenção foi que o padrão das peças, a qualidade das peças não ficava, não era melhores do que as minhas, ao contrário. Sim. Eu sempre fui rigoroso quanto à análise processual, então eu falei, não, eu consigo pegar um contencioso, mas também consigo pegar demandas estratégicas. E dá para aproveitar também os possíveis erros que essas empresas podiam estar cometendo já na ponta final ao contratar como correspondente jurídico. Já poderia ver o erro de outro que estava contratando para já não replicar também no seu escritório, né? Mas eu estava me perguntando aqui o tempo inteiro, porque fica muito nítido no seu discurso realmente uma paixão pela advocacia. Mas, para além dessa paixão com a advocacia, tem uma paixão muito grande pelo empresarial. Então, quer dizer que essa paixão começou, de fato, na correspondência jurídica? Começou, de fato, na correspondência jurídica.
E logo em seguida da correspondência, eu peguei o meu primeiro condomínio, o meu primeiro CNPJ. Foi um condomínio, eu morava nesse condomínio e não me interessava pela advocacia condominial. E a síndica que assumiu na época, sabendo que eu era advogado, me convidou. E foi assim que eu fui me aprofundando cada vez mais no CNPJ. E aí, hoje, esse condomínio, meu primeiro condomínio, hoje, graças a Deus, nós temos uma boa cartela de condomínios bem estruturados, sólidos financeiramente, juridicamente, mas hoje, há 10 anos atrás, eu consegui esse primeiro condomínio e estamos lá até hoje. Que legal. E ele tem o padrão do condomínio, os vizinhos dele, éramos o pior em termos de organização, hoje nós somos referência. Sim. Então isso é um trabalho que requer paciência, dedicação e principalmente que os personagens que estão à frente, que são os gestores, eles precisam também ter esse mesmo querer, de querer o bem, de querer melhorar. E hoje o condomínio é referência. Que legal. A gestão mudou a gestão, né? Mudou a gestão. Eu adoro gestão. Sim. Eu gosto muito de processo civil. Lá no escritório eu não abro mão da estratégia, porque faz totalmente a diferença. Entender o negócio, né? Entender o negócio. Até porque na academia a gente só ensina, eles só nos ensinam a teoria. Sim. Mas é na prática que a gente vai aprender o jogo. É um xadrez, a gente precisa movimentar as peças corretas para ter um bom resultado. Eu costumo falar o seguinte, que o papel do advogado empresarial é não evitar o prejuízo. Não é somente isso, mas é mitigar também. O mitigar o prejuízo já é uma grande vitória. Se o meu cliente foi condenado a R$100 mil, e em fase de recurso eu consigo abaixar essa condenação para 60, para 50, é um êxito. Sim. Então, o advogado empresarial, ele quer sim ter a improcedência, mas mitigar a condenação também já é um êxito. Com certeza. E entender, né, o negócio do cliente é fundamental para a atuação do próprio advogado. Eu, durante a minha graduação também, embora em que pese, né, eu tenho empreendido desde muito cedo, eu só estagiei em órgãos públicos, né? Na verdade, eu tive uma experiência em escritório, ali de 1 ano, mas 3 anos foram em órgão público. E o que eu observei ao longo desse período, com a minha experiência na parte de empreender, é o quanto que isso é significativo para a atuação na advocacia. Porque entender um negócio, um CNPJ, né? De fato, você estar por trás de um CNPJ é muito diferente de você começar a advogar para o empresarial sem não ter um mínimo de experiência ou não ter algum tipo de ligação com o empreendedorismo, né? Com o empresarial, de fato. Eu não sei se essa foi, de fato, o cerne da sua paixão, né? Pelo empreendedor, pelo empresário. Mas qual foi aquele ponto-chave de entender o seu cliente final como empresário e, eventualmente, deixar o CPF de lado? Foi uma opção sua ou foi porque a sua carreira foi guiando para esse lado? Olha, eu fui para o empresarial porque a minha carreira foi me levando para lá. E eu vi também que a empresa, o advogado empresarial, ela nos desafia todos os dias. Eu, na sala de aula, quando eu assistia uma aula de civil, direito das obrigações, eu gostava. Mas quando a gente ia para direito empresarial, eu também gostava. Para contratos, também gostava. Para direito de família, eu também gostava. Ou seja, o mundo empresarial, eu consigo ter acesso a várias áreas do direito. Sim. Porque hoje, por mais que o especialista saiba resolver só aquilo, a pessoa que consegue caminhar em várias áreas do direito consegue entregar um resultado melhor. Porque o especialista ele vai só olhar até o final da ponta do nariz. O generalista ou a pessoa que possui várias habilidades, conhecimento em outras áreas, já vai ver o problema num grau de 360.
Então, essa é a diferença do full service. E é isso que eu busco entregar para os empresários. Porque muitas das vezes ele quer resolver determinado problema que a pessoa, o advogado que só entende de contratos, vai até responder. Só que uma pessoa que entende de contratos, sucessões e direito do trabalho vai entregar mais. Sim. Então, não como eu gosto de me desafiar, eu trago mais soluções para o empresário. E se ele tiver problema como pessoa física, eu também consigo resolver. Então, eu não abandonei o CPF. Porque o empresário, ele contrata para o CNPJ, mas se tiver uma demanda de CPF, ele também vai nos procurar e a gente vai entregar a solução. Sim. Então, a gente consegue passear em vários ramos do direito, entregando a jurisprudência atual para dar segurança jurídica. Então, essa minha paixão é pelo direito, mas o âmbito social da empresa me traz mais desafios. E aí eu consigo caminhar por diversas áreas. Então, a especialização que você foi construindo foi no teu público-alvo, né? No empresário e não, eventualmente, no direito, apesar de que é uma consequência. Mas Isso. foi nos problemas que o teu cliente final foi tendo e aí você foi administrando ao longo do tempo, entregando essa ideia do full service para ele. Perfeito. E além da questão emocional também. Sim. O empresário, eu hoje falo para o empresário que para ele ter um CNPJ forte, não é só os quinais, o número de quinais que ele tem. O CPF dele tem que estar forte. Então, hoje, eu incentivo o empresário a ter um hábito para fortalecer o seu espírito, sua alma e o seu corpo. Porque o empresário que não cuida da saúde, não tem um relacionamento com Deus e tem dúvida do que quer, provavelmente ele vai quebrar. Então, não é esse o meu propósito para com os empresários. Porque ele forte, um grupo forte, ele consegue empregar pessoas, ele consegue dar uma condição de trabalho boa para os seus colaboradores. Então, é isso que me motiva a trabalhar com o empresário. Perfeito. E, assim, doutor Arli, em relação a esse seu crescimento, né? O que você acha que se deveu, além da sua, claro, da sua competência, né? Mas hoje a gente vê muito o tema de vendas assim no ar, né? Sobretudo em relação à parte de empreender, né? Porque uma empresa ela depende de vendas, né? Mas como é que era a sua percepção à época, a captação do cliente, né? Claro, dentro das regras do jogo. A gente tem um xadrez, mas tem as regras do jogo. Provimento 205/21, o Estatuto da OAB, Código de Ética da OAB, mas qual era a sua estratégia, talvez ali por trás, para a captação desses seus clientes que estão com você há tanto tempo? Era só indicação ou você movia outras pedras para alcançar esse resultado? Excelente pergunta. E como eu disse no começo, o modo de que o advogado faz captação de hoje não muda do meu tempo. O que eu fazia? Onde eu chegava, todo mundo sabia que eu era advogado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um milheiro de cartão de visita. Por quê? Hoje, o mundo ele é voltado pela legalidade. Hoje, a gente só vive numa sociedade regular por causa das leis. Então, todo mundo precisa do direito. E por onde eu chegava, eu entregava meu cartão para o zelador. Eu entregava o meu cartão para a recepcionista. Eu entregava meu cartão para o médico, eu entregava meu cartão para o empresário, eu entregava meu cartão para o colaborador. Porque todos eles, um dia na vida, vão precisar de advogado. Sim. Então, sempre me pus à disposição. E sempre dei feedback. O cliente sempre entrou em contato comigo e eu dando retorno, independentemente do financeiro. E isso fazia com que as pessoas realmente me vissem, além de um advogado, além de uma pessoa que tem uma carteira da OAB, mas uma pessoa que te entrega uma solução. Resolve o problema. Resolve o problema. Então, hoje eu falo que eu sou especialista em resolver problemas.
Então, me traga o problema que eu lhe dou a solução. Então, esse foi um dos meus meios de estar sempre captando novos clientes. E além de fidelizando os atuais. Sim. Os números, as estatísticas falam que manter os atuais é mais barato do que conquistar novos clientes. Porque Com certeza. os novos, os atuais, vão sempre ter demandas. E quando você apresenta um bom trabalho, independente do resultado, eles nos procuram nem que seja para uma consulta. E eu, sem nenhum ônus, para o meu cliente que já é cativo, eu dou a informação completa. Sim, sem cobrar nada por isso, né? Sem cobrar nada por isso, porque é um diferencial. É obviamente que as demandas que ele trouxer, vamos acertar os honorários, mas um dos meios que eu sempre utilizei foi isso, esse diferencial. Entendi. Custa muito pouco, né? Exatamente. Não custa nada te dar o feedback, te dar um retorno. Muitas das vezes sai uma notícia de um problema que é uma área de atuação para o meu cliente. Então eu vou lá, pego a notícia, olha o que saiu aqui. Matéria tributária, matéria previdenciária. Eu atuo muito no direito médico, represento clínicas e médicos. Quando sai uma mudança de resolução do Conselho Federal de Medicina, eu já mando para lá. Aí ele já encaminha para um amigo dele médico que está passando por essa situação e nos procura. Sim. Então tem que estar sempre plantando, sempre plantando. Perfeito. E com o crescimento do seu escritório, né, chegando novos clientes, como é que foi essa estruturação dessa empresa que não deixa do escritório de advocacia não deixa de ser uma empresa, apesar de que não se pode chamar de empresa, né, eventualmente, mas existe toda uma estrutura ali por trás que é a mesma de uma empresa, né, uma estrutura de gestão, ali de qualificação dos seus colaboradores. Qual foi talvez a sua principal dificuldade na formação desse negócio, que foi esse seu escritório de advocacia? Qual foi ali a sua dificuldade inicial e que talvez você possa passar essa experiência para quem está iniciando a formar seu escritório? A maior dificuldade que eu vejo é passar o propósito do escritório, passar a mensagem. Porque muitas das vezes as pessoas, por mais que elas escutem e por vezes até concordem, mas não absorvem. Então, esse é a maior dificuldade hoje, foi e ainda para mim. Muitas pessoas boas já passaram lá no escritório, mas não entenderam a mensagem. Então, esse seria o ponto-chave para a gente realmente cumprir a nossa função social, nosso propósito. Entendeu? Então, a pessoa que realmente ela abre o coração, entende o nosso recado, a nossa mensagem, aí sim, aí, o rio consegue fluir, a mensagem consegue fluir, tudo vai acontecendo devagarinho no seu tempo. Então, para quem está iniciando, para montar sua equipe, você precisa saber o que você quer. Qual mensagem, qual princípio você vai trabalhar para que os seus colaboradores possam realmente vestir a camisa e defender a sua bandeira até o final do processo com êxito do cliente. Como é que passa isso, doutor? Sendo verdadeiro, tendo transparência, tendo o coração aberto e sendo verdadeiro. Esse é o segredo. Sem cumprir o que se promete, isso é um diferencial. Em que momento dá para perceber que aquele colaborador ali realmente não vai aderir à mensagem? Pelo resultado. Eu já vi muitos colaboradores falando muitas coisas boas, só que se no final não tiver o resultado, não adianta. Então precisa ter o resultado. O resultado é o que vai fazer eu entender que aquela pessoa está comigo ou não. Sim, mas para que talvez a gente possa trazer essa resposta um pouco entre muitas aspas para o termo, assim, não um método em si, mas talvez mais prático, o que você acha que poderia se ter dentro de um escritório de advocacia para alimentar essa cultura, né, por trás aí desse colaborador eventualmente está entrando agora na empresa, porque
por exemplo, a gente tem tido muita dificuldade, né, em relação a isso. Nosso escritório fez um ano recentemente e a gente já teve aí 7 estagiários, mais ou menos, né? Entre estagiários virtuais e estagiários presenciais. Se eu não me engano, acho que 4 estagiários que tivemos. Assim, pro período que a gente tá, essa troca ela foi significativa. Porque se for contar aí 12 meses, eles ficaram aí quanto tempo? 3 a 4 meses conosco. Entende? Então a gente não conseguiu construir sequer com essas pessoas, alimentar essa cultura que estamos desenvolvendo no escritório. Mas o que a gente sente muita falta, doutor Arley, é justamente isso. Quais boas práticas que a gente consegue fazer ali no dia a dia? Será que um cartaz ali no escritório? Será que a gente institui metas e cobrar essas metas ali por semana? Quais são essas boas práticas, entende? Que a gente consegue auferir para ter esse resultado final? É muito difícil falar uma receita de bolo. Isso não é receita de bolo. Uhum. Porém, recentemente eu implantei lá no escritório a cultura do reino. O que é a cultura do reino? É a gente poder debater os princípios cristãos. A gente lê a Bíblia, a gente fala dos princípios de Deus, para que os colaboradores entendam qual a fonte nós estamos acessando. E isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente realmente entrega algo verdadeiro, com propósito, a gente e verdadeiro, sabe? Sim. A gente consegue realmente fazer com que a equipe ande e se mova para uma sempre evolução. Através de cursos, através de novas oportunidades, crescimento dentro do escritório. Então, são vários fatores que a gente apresenta para quem entra no time e, com o tempo, a gente vai ver se realmente a pessoa se adequa ou não. Então, não existe uma receita de bolo, mas existe... a pessoa precisa realmente entender o espírito do negócio para poder realmente querer fazer aquilo dar certo. Sim, tem um tempo que você estipula ou não? Não tem um tempo. Não consigo... a CLT fala no contrato de experiência de 90 dias. Pode ser mais, pode ser menos. Sim, mas tato. só o tempo... Hã? É no tato. É no tato. É no resultado, é no tato, é no tom de voz. Então... Você consegue identificar se a pessoa é comprometida pelo tom de voz, pelo olhar? Sim. A gente precisa gostar de gente. Eu gosto de ser humano. Seja homem, seja mulher. Então, a gente tem que ter esse diferencial, porque a empresa ela é movida por pessoas. Então, se a gente não gosta de pessoas, a gente não gosta de empresa. E eu gosto de... Tanto é que eu lá no escritório falei, olha, pessoal, vamos mudar de hábito para tirar o açúcar. Então, eu estimulo as pessoas a não comerem açúcar. Sim. Estimulo as pessoas a fazerem atividade física, a correr. E... tudo isso são ingredientes que faz a gente ficar bem. E eu acredito que dentro do mundo corporativo ter esses incentivos é um diferencial. Então vai além, né, da hard skill, que seria a entrega ali do direito material, pode-se dizer. Né? Construir essa soft skill ali do colaborador, né, em relação aos bons hábitos que ele vai trazer, inclusive, para o próprio escritório. Né? Engraçado que em momento algum ele falou sobre hard skill com relação aos colaboradores dele, né? Ele está mais preocupado com a entrega e o interesse do que com chegar já pronto. Isso eu tenho disponibilidade para ensinar, mas a pessoa tem que aprender. Eu também não tenho condição de explicar a mesma coisa 10 vezes, mas eu vou ser paciente para explicar 3 vezes. Sim. 4 vezes também. Mas mesmo a pessoa tendo dificuldade, mas demonstrando interesse em querer aprender, aí eu explico às 10. Mas se não tiver essa disponibilidade, esse interesse, e não entender esse espírito, esse propósito, aí fica difícil. Então, esse provavelmente não vai seguir a caminhada conosco. Perfeito. O Flávio Augusto, empreendedor famoso, né? Ele fala que uma pessoa de sucesso, normalmente, ela tem 2 habilidades. Né? A primeira é ser bastante ambicioso e a segunda é ser bastante humilde. Então, essa pessoa, ela continua sendo ambiciosa, mas ela não tem medo de perguntar, né? E nem de errar.
para que ela possa evoluir. A gente topou com muitos estagiários que, infelizmente, eram um pouco ao contrário dessa percepção. Com certeza. Né? Eram muito orgulhosos para, às vezes, auferir o erro ou entender a realidade do escritório ali. Né? E, doutor Brissac, bom, caminhamos ali para a parte de gestão, falamos um pouco do crescimento do escritório. E como é que se faz para a gente consolidar o escritório de advocacia ao longo do tempo? Porque certa vez eu estava aqui no podcast, inclusive conversando com o Dr. César Pires, do escritório PMS Advogados, ele falou o seguinte, que no Maranhão não existe um escritório centenário. Né? Então, os escritórios no Maranhão, eles morrem com o fundador. Então, o fundador ele se vai e o escritório acaba não permanecendo ao longo do tempo. Né? E aí ele me despertou essa questão. Como é que, eventualmente, um grande escritório de advocacia assim como o seu, ele quer perpetuar no tempo? Qual a mensagem que ele quer trazer? Se você tem esse interesse também, né, de perpetuar o nome do seu escritório ao longo do tempo, mesmo depois que você se for, como é que funciona? Você já pensou sobre isso? Boa pergunta, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas a gente também tem que ver a legislação, né? Porque se o sócio fundador falecer, muitas das vezes o nome do escritório não pode permanecer, né? Sim. E vide o caso do escritório do Dr. Pedro Leonel. Ele já tinha muitos anos de advocacia, não sei se continua com o mesmo nome dele, mas parece-me que eu de fato não estou lembrado agora se na legislação nossa da OAB é permitido com falecimento manter-se o nome. Então temos que ver essa questão legal. Porém, independente do meu nome estar no escritório, eu quero que as pessoas que passaram por mim e que ainda continuam comigo realmente entendam a mensagem, entendam essa cultura do reino, entendam o propósito. E eles recebendo essa mensagem, conseguindo passar essa mensagem, certamente vai durar mais de 100 anos aí o nosso legado. Perfeito. Hoje você tem sócio, sócia? Eu costumo falar que todo mundo que está ao meu lado é meu sócio. Então, tenho vários e quero continuar aumentando. Perfeito. Hoje, além da advocacia, você tem outra atividade ou tem interesse? Certa vez a gente conversando, você falou que tinha interesse em desenvolver acho que uma espécie de mentoria, seria? Ou um produto educacional. Tem algo nesse sentido? Tem sim. Realmente, eu não posso carregar essa mensagem sozinho, somente para o meu escritório. Então, eu quero passar esses princípios, eu quero passar esse norte para novos advogados, novas advogadas, para pessoas que querem empreender também. Porque muitas das vezes o brasileiro em si acha que empreender é um bicho de 7 cabeças. Não é fácil, mas ele tendo acesso a determinados requisitos e fazendo aquilo, realmente ele consegue sim se desenvolver. E eu quero passar sim a minha metodologia para o próximo, para que eles possam desenvolver o seu trabalho, criar um grupo sólido empresarial, construir empregos, pagar impostos. E realmente eu pretendo sim empreender também nesse ramo educacional. Sim, seria uma espécie de mentoria ou Isso, curso? Exatamente, uma mentoria. Uma mentoria presencial ou no ambiente online? Acredito que de forma híbrida, né? Vamos começar de forma online, mas dando espaço aqui para o ludovicense, para o maranhense em si, ter acesso a esse conhecimento para poder expandir os seus negócios. Esse seria o público final, o ludovicense, não a nível Brasil? Inicialmente, seria o ludovicense, porque eu tenho comigo que o Maranhão ele é o estado mais rico do Brasil. Sim. E a gente Por quê, doutor? Pela sua riqueza natural, nós temos hoje... Na verdade, o Maranhão, isso eu aprendi lá nas cadeiras de escola, não é norte nem nordeste, é meio norte. E essa riqueza natural do Maranhão, a gente tem verão e inverno aqui, né? Então, temos o solo do Maranhão é muito fértil.
no quintal de casa de qualquer um aqui, se vocês plantarem o que quiser lá, vai nascer. Sim. E o que nos deixa realmente para trás, no estado para trás, é realmente a nossa mentalidade. E eu quero levar essa mudança de mentalidade aqui para o maranhense, para que a gente possa realmente despertar nossa identidade como um estado rico, um estado próspero, um estado abençoado, para que esses números de pobreza, de déficit, possa mudar e a gente possa competir com os maiores estados do Brasil. Você acha que a solução parte do desenvolvimento do empreendedorismo? Sem dúvida alguma, porque o empreendedorismo vai despertar a identidade do povo. Então, a partir do momento que a gente se desvincular um pouco da máquina estatal e focar muito no privado, isso vai fazer com que as pessoas se desafiem mais, vai fazer com que as pessoas sejam mais independentes do governo. O governo não ele traz as benesses, sim, só que o empreendedorismo ele potencializa isso muito mais. Então, a gente ter uma educação financeira, uma educação realmente com uma mente aberta para despertar essa identidade, vai fazer com que o povo maranhense realmente continue a crescer cada vez mais. E a gente sair desses últimos números para poder galgar um espaço melhor no cenário brasileiro. Sim, e o teor disso seria construir novos negócios, fazer a economia girar, né? Nesse específico, eu tenho alguns colegas que desenvolveram atividades empreendedoras, empresariais aqui e, sobretudo, em relação à questão de tecnologia, né? Que eu acho que talvez seja um dos grandes déficits que a gente tem aqui de investimento. Eles migram para São Paulo para dar continuidade nesse objetivo, porque, infelizmente, aqui no Maranhão não tem essa possibilidade. Você acha que talvez fomentar isso pelos próprios empreendedores, cultivar isso aqui, talvez seja um começo, ou a gente infelizmente tenha que depender desses outros estados? É só observar. Esses empreendedores que vão para outro estado, é só observar o que eles falam quando eles voltam. O que eles falam do Maranhão quando eles voltam. E é a mesma coisa. Quem tiver a oportunidade de sair do Maranhão, ter qualquer lugar que seja o Pará, o Piauí, Tocantins, os nossos vizinhos, só sair do Maranhão. Vai e volta. A reação praticamente de todo mundo é que o Maranhão pode melhorar, que o empresariado pode melhorar, que a identidade do maranhense pode melhorar. Então, essas pessoas que foram para outro estado e não voltam mais, por que eles não voltam mais? Porque eles automaticamente falam, não, a mentalidade do Maranhão ainda não está desenvolvida o suficiente para aquilo que eu quero desenvolver. Sim. E é por isso que eu quero trazer a mentoria, para mudar a mentalidade. Porque mudando a mentalidade, a gente vai ser mais rígido nas cobranças, vamos saber quem verdadeiramente nós somos para sermos um povo mais maduro. Certo. E assim a gente cobrar corretamente dos nossos políticos, até porque anda-se lado a lado, público e privado se completam. Mas falta essa maturidade, sim, de mentalidade para nós maranhenses. Então o material humano é bom, só que falta essa mudança de perspectiva da mentalidade do maranhense. Exatamente. Por exemplo, como eu falei há pouco tempo, o advogado que resolveu entrar no mundo corporativo, ele tem que somar com o escritório. Ele tem que querer bem o seu escritório. Então, é uma mudança de mentalidade, porque ele vai trazer soluções para o escritório. Então, às vezes, a pessoa inicia como advogado júnior ou um associado, ele tem que acreditar naquela bandeira que ele está vestindo. Sim. E isso vem muito da mentalidade, não é falta de conhecimento. Ninguém é maior ou menor ou melhor ou pior do que qualquer outra pessoa. Via de regra, a gente nasce com um cérebro, 2 pernas e 2 mãos. E não tem porquê um estado ser mais desenvolvido do que o nosso. Então, aí, o que muda-se realmente é a mentalidade. Eu costumo falar o seguinte, o Ceará é um estado que a seca é predominante.
Mas hoje Fortaleza é a segunda cidade do Nordeste. Fortaleza, você vai lá, é uma exponencialidade muito grande. Se a gente for lá hoje, daqui a 3 meses, a gente vai ver o crescimento Sim. da cidade de Fortaleza. Diferente de São Luís. Se a gente sai hoje de São Luís e volta a 3 meses, vamos encontrar a mesma coisa. Os mesmos problemas. Os mesmos problemas, as mesmas infraestruturas. Então, são esses detalhes que a gente observa. Por que é o estado que naturalmente é mais pobre que o nosso e é mais desenvolvido? Sim. Porque nós temos o segundo porto mais profundo do mundo. E precisamos ver esse desenvolvimento. Então, isso é questão de mentalidade. Eu acho, para muita gente, isso acaba sendo muito polêmico, né? Mas o que eu observo, talvez, da realidade, claro, a gente não coloca aí a pessoa que não consegue ter acesso a nada. Essa pessoa, realmente, ela precisa ter pelo menos o acesso. Né? Porque tem muita gente, às vezes, que ela não consegue sonhar, porque a base de sonho dela é limitada porque ela só teve acesso àquilo em específico. Mas tem muita gente que tem uma certa... pode ter uma certa percepção porque ela tem um acesso, só que ela acaba se limitando por conta dessa questão da mentalidade. E aí ela vai culpabilizando outras coisas, terceiros, porque ela não conseguiu, eventualmente, aquele objetivo final, que às vezes partia mais da mentalidade dela e da prática eficiente ou de correr atrás do que, de fato, de um terceiro, né, oportunizar ela daquele objetivo que ela queria. Eu concordo muito com isso, porque eu particularmente me sinto parte desse discurso. Né? Apesar de que eu nunca passei fome, né? Nunca tive nada, não tenho uma história triste para contar nesse sentido. Mas talvez, se eu não tivesse corrido atrás, feito o que eu fiz para a construção do meu primeiro empreendimento, eu não teria a possibilidade de ter meu carro, por exemplo, né? Tão jovem. Está aqui agora. Está aqui agora. E não foi falta de conhecimento, conforme você falou. Né? O material humano já estava ali. Mas foi questão de decisão e parte daqui, né? A gente não consegue alcançar nada que a gente não mentaliza. Se não chegou aqui, a gente não consegue tocar, né? Eu acredito muito nessa questão de mudar a nossa percepção de realidade, para não dizer mindset, né? Que aí fica tá banalizado. muito pejorativo, banalizou. Mas é muito questão de mentalidade. O saudoso Enéas, ele falava que a diferença de um astrofísico para um gari é só o acesso ao conhecimento, como você muito bem falou, João. Perfeito. Então, não existe ser humano pior ou melhor. Existe realmente a falta de conhecimento, até o acesso. E a gente sabe que a política pública do nosso país, ela é voltada para o não desenvolvimento. Sim. Então, é para poucas pessoas. E essas poucas pessoas que têm esse acesso é que deve, por obrigação, levar esse conhecimento para essas pessoas que não teve essa oportunidade. É por isso que eu falo que todo mundo que anda comigo é meu sócio, porque eu quero que todos realmente estejam bem, cresçam e possa passar para o seu próximo, um conhecido ou alguém que não tem essa condição de poder ter acesso. Agora, se a pessoa vai aproveitar ou não, já não é mais nossa responsabilidade, mas o acesso, a oportunidade, a vara e o barco vão ter. Agora, e vamos ensinar a pescar. Agora, essa pessoa vai ter paciência de ficar parado esperando o peixe morder a isca, é aí que muitos desistem. Sim, é verdade. Né? Isso daí me tira muito do meu polo de neutralidade, né? Toda vez que eu falo sobre isso, eu fico assim, maravilhado como que a gente consegue realmente, é possível, né? Não é, às vezes, quando eu tava mais jovem ainda, eu ficava muito no onírico. Pô, eu acho que é impossível fazer tal coisa, passar no vestibular, é difícil, vai ser impossível ter meu próprio escritório, eu ter dinheiro todos os meses para pagar minhas contas, mas é possível sim, se você batalhar, correr atrás, é possível. Só muda aqui primeiro, né? É verdade, tem que mudar a mente para poder a gente estar sempre caminhando. E eu aprendi também que a gente precisa cuidar de nós, em primeiro lugar. A gente cuidando da nossa saúde, do nossa alma, do nosso espírito, tudo fica mais fácil. Perfeito. E a gente vai ter energia, porque muitas das vezes
A pessoa sabe a teoria, mas não tem energia para isso. Uhum. Mas por que que não tem energia? Sim. Toma Coca-Cola todo dia, depois do almoço come biscoito, e aí o sistema fica letárgico, e aí final de semana não tem uma vida saudável, é sedentário, e aí acaba perdendo para si mesmo. Talvez Sim. aí esteja a resposta da pergunta que tu fez 2 vezes para ele com relação à experiência que a gente teve com nossos colaboradores. Uhum. Talvez eles só não tenham passado por essa mudança de chave que a gente está falando aqui tão reiteradamente. Essa mudança de percepção, essa mudança de chave, ainda tá naquela de esperar do outro que resolva, que faça tudo, que entrega o peixe já na mão. Sim, pessoas, né? Parte bem complexa de um empreendimento, pessoas. Mas assim, eu prefiro, às vezes, culpabilizar o próprio, trazer a culpa para nós mesmos, porque aí eu consigo É o que a garantir gente uma consegue solução fazer ou alguma pensar coisa, no né? próximo que possivelmente vai vir com a mesma mentalidade. E a gente foi aprendendo Sim. com os erros nos primeiros. E é sobre isso que eu sempre falo, prego. A gente não precisa malhar na melhor academia da cidade, do bairro. Uhum. A gente pode começar calçando um tênis qualquer e começar a dar uma caminhada no quarteirão de casa, Sim. na rua, no condomínio. É aí que é o começo. Não Uhum. esperar as condições perfeitas. Não esperar condições perfeitas, que nunca ela vai existir. Começa pegando o condomínio já que mora como primeiro cliente, condominial, e assim vai, né? É verdade. Mas eu falo só flores, mas não é fácil. Uhum. Nessa caminhada de mais de 10 anos de advocacia, eu tive transtorno de ansiedade, tive os meus problemas. Por quê? Porque eu não sabia lidar com aquela novidade, com a gestão. E aí eu tive que aprender, de fato, na prática, vivenciando. Sim. Muitas das vezes eu tinha conta para pagar no outro dia e no dia anterior não tinha o saldo suficiente, eu ficava nervoso, ficava preocupado, isso desencadeou ansiedade em mim, mas no outro dia, graças a Deus, vinha a provisão e a gente conseguia pagar. Uhum. Então, tudo isso faz parte do nosso crescimento. Sim. Então, a pessoa ela tem que estar preparada para enfrentar esses desafios. Não é fácil, mas que dá. Perfeito. Doutor Bissac, a gente está chegando aqui na nossa hora do podcast, e aí vem aquela parte aqui do nosso episódio do bate-bola rápido, né? Então, eu preparei aqui 10 perguntas em que você pode responder rápido, mas como pode desenvolver, tá? E aí eu queria estender talvez para o Gustavo também essas perguntas para a gente ter talvez um pouco dessa dicotomia, né, de um advogado mais experiente, um advogado que está começando. Posso começar? Pode, vamos lá. Certinho? O que a faculdade não ensina sobre advocacia? Ela não ensina gestão, ela não ensina inteligência emocional, ela não ensina que a gente precisa primeiro cuidar da gente para poder ser forte e desenvolver um bom trabalho. Sim. A parte do direito ela te entrega. A teoria, ela nos entrega que 155 é furto e 157 é roubo. E nos pergunta qual a diferença entre furto e roubo. E isso ela nos entrega. Uhum. Entrega bem. Mas, para advogar, a gente precisa ter mais do que isso. A gente precisa ter relações interpessoais, precisamos ter inteligência emocional, precisamos ter gestão, precisamos desenvolver paciência também. E tudo isso são ingredientes fundamentais para a permanência na advocacia. Porque nos 2, 3 primeiros anos a gente está ali com aquela sede. Mas aí o alvará começa a demorar, a gente começa a ver que a realidade do direito é totalmente diferente e muitas pessoas desistem. Uhum. Porque sabe como funciona o judiciário. Sim. E outra coisa, lidar com o cliente. O que eu vejo de advogado reclamando que cliente liga sábado e domingo, eu adoro reclamar, receber ligação de cliente sábado e domingo. E graças a Deus a gente tem o cliente. Uhum. Então a gente precisa mudar a perspectiva das informações que a gente recebe. Sim. Então isso a faculdade não ensina.
Perfeito. E para ti, doutor Gustavo, o que a faculdade não ensinou sobre advocacia? Acredito que o que a faculdade não ensinou sobre advocacia foi justamente que, além das leis, dos entendimentos, são amontoados de letras dentro de um dispositivo, dentro de uma decisão, sempre vai existir um ser humano por trás. Então, apesar do que está escrito ali, a gente sempre vai depender de como a gente passa a mensagem do que a gente quer aplicar de um dispositivo, de um entendimento, e de como a outra pessoa vai receber, que também é um ser humano ali. Sim. E a gente tem um caráter muito pessoal dentro da faculdade e que não prepara minimamente a gente para a vida profissional. Sim, que é empreender, né, de fato. Sim. A faculdade não ensina que na prática a teoria é outra, E é outra mesmo, de fato. né? Às vezes até as decisões que a gente espera que tá ali na lei. Então, colegas jovens advogados, não briguem com o professor que lhe ensinou a teoria. É. E na prática você viu outra coisa. Às vezes até o próprio professor não sabe porque ele não é advogado, né? Às vezes faz parte de uma repartição pública que não lida diretamente com litígio. E tem que entender também o professor, ele está passando a teoria, no final das contas. É um erro que o advogado empresarial não pode cometer. Deixar de gostar de pessoas e acompanhar o andamento das empresas, acompanhar o mercado. Uhum. Ele não pode cometer esse erro. Perfeito. Então, sempre acompanhe os noticiários, vá em palestras, vá em congressos, assine revistas da área e leia livros. Sobretudo em ambiente digital, né? Que as coisas mudaram muito. O contrato digital é um contrato, por mais que o objetivo final seja o acordo entre as partes, mas a formalidade, ela tem ali suas nuances um pouco diferentes do tradicional, né? Apesar de alguns juízes não aceitarem. Pois é. Declararem nulo a assinatura, tá a foto lá do senhor, da senhora. Sim. E eles, por vezes, quererem anular, né? E tem decisão do STJ, né? Exatamente. E aí, até que ponto isso é justo, é legal, né? Porque o desenvolvimento da sociedade está aí. Então, o judiciário, ele não pode, ele de fato não tem condição de acompanhar, tendo em vista a legislação. Em tese, o judiciário cumpre o que está na lei, né? Uhum. Mas aí vai ter que ter uma interpretação ampla. E essa interpretação ampla é que pode realmente dificultar a operação de uma empresa. Perfeitamente, doutor. Para você, doutor Gustavo, um erro que um advogado, pode ser um advogado empresarial ou advogado digital, que ele não pode cometer. Acredito que, principalmente o advogado empresarial, seria vender mais o problema em si, da questão do cliente, quanto da solução. Como bem o doutor Brissac trouxe, está sempre pronto para resolver qualquer tipo de problema. E aí acaba entrando também na questão da ultra especialização, que também foi tema aqui da nossa conversa, né? Uhum. O advogado, por vezes, acaba se especializando tanto no assunto que, caso aquela tese dele acabe, ele não vai ter para onde recorrer. Vai ver a questão, o sustento dele ir embora, o que gera renda para o escritório. Sim. Como bem aconteceu e foi suspenso os processos envolvendo recentemente do atraso de voo. E aí, esses escritórios especializados só nessa demanda, como é que ficam? Então, a ultra especialização do advogado empresarial eu entendo como um problema gravíssimo, mas é muito recorrente. Sim. Holding também, né? Mudou muita coisa da holding. Acho que teve uma decisão em específico, ou poderia se ter em relação à reforma tributária, que poderiam cair as holds. E aí aquele advogado que só foca em hold, como é que ele vai ficar, né? É realmente essa questão. Acho que é o homem vitruviano, não sei se você... Que é da história, que à época dizia-se que o homem generalista, ele era o homem do futuro, e não o homem especialista, o que é pregado por muito tempo aí, né, pela maioria dos educadores. Mas o homem generalista, que ele tem nas mãos, né, mais opções ali de recursos do que o homem que é especialista, apesar de que ele domina mais determinada matéria do que o homem que é generalista. Uma palavra que define o seu estilo de trabalho. Perseverança. Quer desenvolver? Porque é o seguinte, eu já cansei de escutar lá no escritório entendimentos de que, doutor, não vamos recorrer porque o entendimento do STJ é esse aqui. Aí eu falo, meu irmão, o jogo só acaba quando o juiz apita.
Ou seja, no processo só acaba quando transita em julgado. Enquanto há a possibilidade de recorrer, nós vamos recorrer. Porque qual é o papel do advogado? É mudar a jurisprudência através das nossas teses. Quem conduz o processo não é juiz, é advogado. Sim. Se a gente quer que ele analise essa tese, a gente precisa elaborar e desenvolver aquela tese, trazendo elementos, às vezes um detalhe faz com que o entendimento do juiz mude. E a gente conseguiu vários processos, reverter sentença com esse diagnóstico prévio dos advogados. E aí eu falo, tá vendo? Vamos persistir. Por mais que a gente veja que tem tudo para dar errado, mas vamos tentar. Vamos, lógico, sem fins protelatórios, mas buscando desenvolver uma tese. E por vezes a gente consegue sim ter bons resultados, porque a gente vai persistir até o final. Sim. Se eu tiver 1% de chance, meu irmão, pode ter certeza que eu vou dar o meu 100% para a gente reverter esse jogo. Massa demais, legal demais. Baita mentalidade, né? E para ti, doutor Gustavo, uma palavra que define o nosso estilo de trabalho, né? Nosso estilo de trabalho, com certeza, seria resolutivo. Sim. A gente se apega muito mais ao problema e à demanda em si do cliente que está chegando para a gente do que antes de ver legislação, entendimento jurisprudencial, a gente quer primeiro ouvir para depois resolver. Sim. E isso definiria. Teve um caso específico que aconteceu no escritório dos nossos primeiros clientes, que foi um acidente de Uber, né? Certo. Eu lembro, e eu tenho a humildade de dizer aqui em público, eu falei pro Gustavo, rapaz, isso não vai dar certo. O Gustavo falou o seguinte, não, vai dar certo. E agora a gente vai receber o alvará, né? Isso, foi para ser expedido ontem. Ele tomou as rédeas, tanto que eu comecei fazendo Assumiu o risco, né, doutor Gustavo? Isso aí. Percebi que ele estava desmotivado com a demanda, ele fazendo assim, eu mas comecei isso aqui não vai, ele é. digitando, isso aqui não vai. Pois, Sim. me dê então. E eu procurei as decisões reiteradas, procurei um processo que era bem semelhante, em deferimento pra lá e pra cá. Eu pensei, rapaz, isso daqui vai ser só uma dor de cabeça. O Gustavo pegou o processo, ganhamos o processo, né? Acho que todos os pedidos foram procedentes, não foi nem parcialmente. E agora o alvará tá saindo um baita processo muito bom. Acho que talvez um dos melhores do escritório, né? Com certeza. Muito a gente bom. já começou. Pois é. O escritório já conhece. Isso fideliza cliente. Sim. Porque você apresentando um bom resultado, o cliente vai ser fiel a vocês, ao advogado. Sim. E outra coisa, o bom atendimento também faz toda a diferença. Eu gosto de fazer vários comparativos, analogia. O que acontece? Existe um estudo de que os clientes, eles encerram contratos de advocacia com escritórios e advogados não pelo resultado, mas pela falta de feedback, ou seja, o atendimento. Sim. Então você não vai só dar entrada no processo, mas você vai dar uma satisfação para o cliente, você vai antecipar a notícia. Com isso, ele vai se sentir seguro, ele vai se sentir realmente que aquela banca, aquele advogado, aquele escritório está atuando na sua causa. Então, o feedback é imprescindível para o advogado, para desenvolver a sua atuação. Mesmo ele não pedindo. Sim. E é isso que eu sempre tento implantar lá no escritório. Quando eu vejo que caiu o feedback, eu retorno a falar. Porque feedback é tudo. Quando a gente está dirigindo o carro e a gasolina está acabando, qual é o feedback que aparece? Alerta, né? O alerta. Isso é feedback. Quando a gente passa muito tempo sem tomar água, qual é o feedback do corpo? A boca ressecada, essa vontade de tomar água. Então, tudo é feedback. Então, para o cliente não é diferente. A gente precisa dar esse feedback para ele. Sim. Mesmo se ele não pedir. Mesmo se ele não pedir. Então, realmente, essa iniciativa faz total diferença para fidelizar o cliente. Perfeito. Um livro que marcou sua trajetória. Sem dúvida alguma, a Bíblia. Sim. Hoje, eu já li a Bíblia, já estou na minha segunda volta, e é um livro que eu recomendo para todos. Deve ser lido, relido, até a vida eterna. Sim. Então, é um livro que eu recomendo. É o livro da vida. Então, ali está a solução para
todas as situações possíveis que possam existir na nossa vida. Princípios, direcionamentos, revelações. Então, é esse livro que é a fonte de tudo e a base de tudo. Perfeito. Porém, além dele, eu li recentemente um livro chamado Jogo Infinito, do Simon Sinek. Ele fala sobre a nossa mentalidade em relação aos negócios. Uhum. E que problemas vão existir, êxitos, vitórias, derrotas, mas uma mentalidade infinita é continuar a caminhada, independentemente do que aconteça. Sim. E é um livro que eu recomendo também, além da Bíblia. O livro O Jogo Infinito. Um exemplo desse que ele dá é o exemplo da Kodak, que foi uma empresa que realmente não acompanhou a mudança de modelo de negócio, porém os diretores, os CEOs, eles não desistiram e continuaram empreendendo. Sim, um exemplo negativo disso, eu esqueci o nome, é uma empresa que era uma locadora. Você lembra, Gustavo? 100% vídeo? Não, era uma multinacional. Blockbuster. Hã? Blockbuster. Blockbuster, exatamente. Ela teve a oportunidade, por exemplo, de comprar a Netflix para se readaptar, né? Só que decidiu seguir o rumo da alocação. O modelo de negócio com o tempo foi mudando e eles acabaram, né, entrando em falência e acabou-se a empresa, né? Então, o quão importante é isso. Para ti, doutor Gustavo, um livro que tu possas indicar, para ti fez sentido? O livro que me fez decidir continuar na faculdade de Direito, porque no primeiro período ainda não estava decidido se eu ia continuar ou não tinha me Sim. O achado. que eu tô fazendo aqui, né, doutor? Exatamente, até que durante uma aula do Dr. Macieira, o professor Macieira, saudoso, ele começou a falar e nos ensinar sobre Miguel Reale. E a partir dali foi onde eu decidi, de fato, a partir da filosofia do direito, que eu vi que realmente é uma construção social, o direito, e necessário. E foi a partir dali que eu realmente decidi ficar. Legal demais. Saudoso doutor professor Macieira. Uma habilidade essencial para liderar um escritório. Resiliência. Uhum. O líder de um escritório precisa, primeiro, como eu falei, gostar de pessoas, ser resiliente. Às vezes, eu também tenho os meus defeitos, né? Às vezes eu fico diante da pressão do dia a dia, às vezes tem um dia que a gente é mais pressionado por processos, prazos, demandas de clientes. E, por vezes, eu posso falhar ali como pessoa, né? Sim. Mas a resiliência e a empatia, ela é muito boa para um ambiente saudável. Nós conseguimos recentemente o certificado da GPTW, que representa que aquele ambiente é muito bom de se trabalhar. E um ambiente bom de se trabalhar, consequentemente, os resultados para os clientes melhoram. Sim. E então, esses são 2 ingredientes que eu sugiro: resiliência e empatia. Perfeito. E para ti, Gustavo, dentre aí esses aprendizados que a gente tem tido no escritório em relação aos erros, né, que a gente tem cometido, quais acertos que tu acha que é importante para liderar um escritório? Para liderar, com certeza, paciência. Uhum. A gente já vem de uma trajetória, a gente já tem nossas experiências e toda vez que a gente coloca um colaborador novo, ele vem de uma vivência e experiência totalmente diferente da nossa. Sim. E por vezes a gente acaba esperando e criando uma expectativa dentro daquilo que entra um conflito muito grande com a realidade. Uhum. E a gente tem que manejar isso muito bem, com muita paciência. E também a Sim. paciência dentro de um escritório do próprio judiciário também, né? A depender. É verdade. E do cliente principalmente, né? Porque o cliente, ele nos cobra e às vezes o prazo está com o advogado, o estagiário, a gente precisa entregar e a paciência é um dom. Quando tá no A nosso gente precisa colaborador, praticar. quando tá no nosso colaborador ainda é mais fácil. Quando tá com o juiz ou quando o juiz sai da Que vaga. depende, né, da gente, não depende. O cliente, não, a culpa é do a mesma advogado. coisa. Sempre. Um hábito que mudou sua rotina. Atividade física. Sim. Realmente mudou a minha mente, mudou o meu modo de enxergar a vida. E eu recomendo para todos que tenha
uma atividade física regular. Perfeito. Isso muda o jogo. Independente. Independente de qualquer coisa. Independente se você ainda não decidiu se quer advogar, se você já é advogado, quer empreender, mas cuide do seu corpo, que ela que é a base de tudo. Sim, eu falo que se eu fico um dia sem atividade física, eu pratico judô e jiu-jitsu e academia, eu fico maluco. Eu falo que se hoje eu parar de praticar, amanhã eu tô maluco. Por isso que eu faço 7 dias da semana. São 7 dias da semana, todo dia eu tô treinando. Muito bom, parabéns. Tem um dia Continue que- assim, João. Não posso parar, senão... Pra ti, Gustavo, um hábito que mudou tua rotina. Para mim seria a mesma coisa, mas para mudar um pouco a resposta, Uhum. acredito que a mudança que eu implementei que tem mais feito efeito, principalmente com relação ao trabalho, tem sido um trabalho mais focado. Eu adiantei mais o horário que eu acordo. Hoje eu tô acordando ali por volta de 4h30, que antes eu jogava não Sim. ser coisa de alguém são. Mas hoje eu faço isso e nas primeiras 2 horas do dia eu não pego no celular, não faço mais nada, eu só cumpro as demandas mais urgentes e mais difíceis. Então, quando chega no horário comercial, ali por volta das 7h30, 8h, eu já ganhei meu dia. Então, Sim. o que vem a partir dali é lucro. Cara, e é verdade, porque lá no grupo da gente, vamos pro escritório e tal. Aí Gustavo, 6 e pouca da manhã, mandando mensagem, rapaz. Cobrando estagiário. Gustavo, 6 e pouco cobrando. O cara deve estar acordando cedo, né? Então é justamente isso. Legal demais, Gustavo. Boa. Isso é uma mudança de mentalidade mesmo. Sim. Isso realmente ter domínio, ter governo sobre a sua própria Sim. vida. É verdade. E realmente o celular a gente precisa cuidar dele. Sim. Porque senão a gente fica viciado em celular, em informação e acaba nos prejudicando na concentração. Sim, Eu, dopamina. particularmente, eu começo hoje meu dia às 7h da manhã. Tá. Eu já estipulei que meu horário comercial começa às 7. Então, caso queiram mandar mensagem, estarei on a partir das 7. 7h01 estaremos mandando. Sim. Perfeito. O que te inspira a continuar? Qual é a motivação? Porque assim, tem muito. Eu recentemente ouvi um podcast e eu entendi que motivação é diferente de entusiasmo. Porque motivação vem de motivo, né? Motivo para Então, ação. tem um motivo para a ação. Entusiasmo é talvez aquele motivo repentino, aquele período de euforia que você tem para um determinado objetivo. Mas motivação é perpétuo. Qual que é a sua motivação, doutor Brissac, para continuar no jurídico? Na verdade, eu vou alterar um pouco, com a sua permissão, é claro, sobre o significado de motivação. Sim. A motivação, ela é a faísca, ela é a ignição, mas o que faz a gente andar é a disciplina. Então, é a disciplina que nos faz realmente permanecer naquela caminhada. Mesmo não querendo ir, você vai lá e faz, porque você já está disciplinado a fazer aquilo. A motivação, ela é passageira. Então, hoje eu posso ter motivação, amanhã não. Mas eu tendo disciplina, aí sim eu consigo concluir todos os planos iniciados. Sim. E o que me faz realmente ter essa motivação e buscar disciplina, que não é fácil, realmente é querer entregar algo a mais, é querer realmente que as empresas estejam bem, estejam consolidadas, estejam bem estruturadas, que os seus colaboradores estejam bem, que seja uma empresa realmente que entregue mais, tanto para os seus clientes como para o seu ambiente de trabalho. Então, isso é o que me faz motivar, né? E também ajudar pessoas. Eu levando essa mensagem para os empresários, eles vão ficar mais fortes, vão ficar felizes, e, consequentemente, tudo melhora. Então, é por isso que eu falei da mentalidade aqui do nosso povo, do Maranhão. Porque se a gente conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa, essa pessoa conseguir de outra, assim a gente vai construir um estado melhor. E para você, doutor Gustavo, o que te inspira a continuar no jurídico? Apesar de gostar muito de rotina, o que mais me inspira a continuar no mundo jurídico e fazer nosso escritório realmente crescer ainda mais seria a imprevisibilidade das nossas demandas. Eu nunca gostei muito daquele trabalho maçante, que é sempre a mesma coisa. Todo dia que a gente acorda de manhã, a gente não sabe o que vem.
a gente não sabe o que é que vem do cliente, a gente não sabe o que é que vem de decisão, então a gente tem que estar sempre muito bem preparado. Uhum. E além disso, é muito bom conseguir resolver as coisas. Sim. Conseguir uma decisão favorável, conseguir suprir ou diminuir a dor do cliente. É isso tudo que acaba motivando a continuar no mundo jurídico. Perfeito. Outra pergunta e a última. O que ainda quer conquistar na advocacia? Eu quero continuar crescendo, eu quero continuar transformando empresas, eu quero continuar se relacionando com pessoas Uhum. e poder passar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento para as pessoas que estão ao meu redor e as futuras pessoas que vão vir também. Então, acredito que ainda não eu tenho condição de ainda de apresentar mais resultados. Uhum. E aí é isso que eu almejo ainda. Para você, doutor Gustavo, que ainda quer, na verdade, né, objetivo dentro da advocacia? Diria que com certeza trazer uma referência técnica para o nome do nosso escritório. Uhum. Seria um dos objetivos a serem alcançados, porque a gente só vai conseguir isso a partir de uma construção na base, né? Sim. A partir de realmente do trabalho, de fato. Uhum. Perfeito. Eu também tenho esse objetivo no escritório, mas acho que sobretudo no âmbito digital, né? Nós nos tornarmos referência Sim. em relação à resolução de demandas advindas do mundo digital. É que eu vejo que esse é um outro mundo que a gente ainda está pouco acessando, né? O Marco Civil da Internet, ele não tem 10 anos. A LGPD também não tem 10 anos. A IA, então, a inteligência artificial generativa, novembro de 22 foi quando foi lançado o ChatGPT. Ainda não tem nem 5 anos. Né? Então, acho que ainda tem muita coisa aí a acontecer e o papel do advogado vai ser muito importante. O advogado vai sumir, balela. O advogado vai continuar sendo importante e a atividade fim, né, para resolver esses conflitos vai ser através das regras, das leis, e é o advogado que vai coordenar tudo isso. Doutor Brissac, eu queria primeiramente agradecer você ter aceito o convite, né? A gente marcou, remarcou, mas deu certo, né? Dizer que é uma honra também ter você aqui conosco. Nossas parcerias também que estão dando certo, eu tenho certeza que ainda vão mais para frente. Também identifico você como um sócio, né? Dentro dessas demandas que nós estamos fazendo juntos e que também é uma grande referência para todos nós, sobretudo no âmbito do empresarial, né? Do full service, tá? Muito obrigado. Obrigado, João, pelo convite, ao doutor Gustavo também, é uma honra minha. Graças a Deus deu tudo certo. Sim. E espero realmente contribuir com vocês, com os advogados que vos acompanham, para a gente passar para eles o nosso conhecimento e poder transformá-los. Esse é o nosso objetivo, nossa missão. E vamos em frente. Show demais. Doutor Gustavo também, meu sócio. Vamos juntos. Vamos, estamos juntos. Agradeço demais também sua presença aqui. Foi muito, contribuiu bastante. Tá? Agradeço muito pelo convite. E para você, quer falar mais alguma coisa? Não, pode E falar. você, doutor Brissac? Tô satisfeito. Tudo certo? Tudo certo. Perfeito, então. Agora, para você que ficou aqui ao final do nosso podcast, mais uma vez reitero, né? Você que está chegando através dos nossos shorts, tem muita gente que está acessando nossos shorts, mas não está se inscrevendo no canal. Tá? Então, aproveite para seguir os nossos companheiros, que eu vou deixar aqui as redes sociais lá no fixado, tá? E também se inscreva no nosso canal, é muito importante isso pra gente. Produzir conteúdo no YouTube não é fácil, tá? E essa é a devolutiva que a gente espera do nosso público, tá? Até a próxima e vamos juntos.